Fala, meu querido, chegamos aqui com mais um exercício agora do livro do Ramalho. Pedido esse exercício feito pela Tamires. Tamires pediu para a gente resolver alguns exercícios aqui. Estou resolvendo esse exercício, esperando que você consiga entender a solução deles. E se você não entender, por favor, deixe os comentários aqui para a gente poder cada vez mais ajudar vocês. Então, a proposta sempre do canal é ajudar você a entender um pouquinho mais de física. E nessa questão aqui, ela nos fala sobre termodinâmica. Vamos entender um pouquinho mais dela? Então, ó, seguinte. Ela está falando que uma certa quantidade de um gás ideal realiza um ciclo schematizado no gráfico ao lado. Então, primeiro, calcule o trabalho realizado em cada uma das fases. São quatro respostas que você vai dar para esse rapaz aqui, ó. É o AB, o BC, o CD e o DA. Então, são quatro processos realizados, indicando se foi realizado pelo gás ou sobre o gás. A gente vai fazer bem apertado aqui para que possa caber, porque o exercício é bem grande, né? Então, primeiro que a gente vai fazer é o AB. AB. No AB, ele sai desse ponto e vai para um outro ponto aqui sobre pressão constante. Então, no AB, a gente fala que o trabalho AB, quando a pressão é constante, é pressão vezes variação do volume. Essa é a clássica solução de trabalho realizado aqui quando pressão é constante. O valor da pressão dele é 4 vezes 10 ao quadrado. Perceba que esse valor de 4 vezes 10 ao quadrado tá certo porque a unidade está em Newton por metro quadrado e o volume está em metro cúbico. Está correto porque quando a gente fala de Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, que seriam as unidades aqui, a gente tem Newton vezes metro. E Newton vezes metro é a unidade padrão de Joule, tá? Bom, aí a variação de volume, ele sai de 0,2 metro cúbico para 1,2. Então é 1,2 menos 0,2. Ou seja, o trabalho realizado aqui no trecho AB, ele vale 4 vezes 10 ao quadrado e 1,2 menos 0,2, isso dá 1. Todo número vezes 1 dá ele mesmo, então dá 4 vezes 10 ao quadrado, ou se você preferir, 400 joules. Essa é a primeira resposta. Já já eu digo para você se o trabalho foi realizado pelo gás ou sobre o gás. Então, essa é a primeira resposta aí que ele estava procurando para a gente, que é o trabalho realizado pelo AB. Vou mudar de cores aqui, vou colocar o BC. O trabalho realizado pelo BC é uma transformação aqui, o trabalho BC é uma transformação isovolumétrica, então ela é zero. E a justificativa para essa é que numa transformação isovolumétrica ou isocórica, que a gente pode colocar um outro nome para isso, quando se fala de uma transformação em que o volume é constante, perceba que ela permanece durante toda a sua transformação com 1,2. Então, essa transformação aqui sendo isocórica ou isovolumétrica não realiza trabalho. Então, para que realize trabalho, o sistema tem que ter a alteração no seu volume. Como nesse sistema não está realizando trabalho de B para C, né? Então a gente fala que isso aqui, o trabalho realizado é zero. Maravilha. Vamos agora continuar a fazer de verde aqui o trabalho CD, né? CD, a gente tem que fazer o trabalho de novo. CD aqui, a pressão é constante, a pressão vezes a variação de volume. Nesse caso, a gente vai colocar que a pressão dele constante é 2 vezes 10 ao quadrado e a variação de volume dele é 0,2 menos 1,2. Vale lembrar que variação é final, que é 0,2 menos a inicial. E isso daqui dá menos 1, né? 0,2 menos 1,2 dá menos 1. Vezes 2 vezes 10 ao quadrado, esse trabalho chamado CD aqui vale menos 200 joules. Pronto, achei o CD aqui já. Estou quase finalizando aí os trabalhos, que são quatro, né? Então a gente já achou três deles. E o último aqui que a gente vai achar, que é o trabalho DE, vamos colocar aqui de preto. O trabalho DE, vou colocar aqui, faltou DA, não DE, não DA. Ele é um trabalho novamente igual a zero. O trabalho DA, ele é zero. Por quê? Porque se trata de uma transformação isocórica novamente, ou isovolumétrica, né? Quando a gente fala de uma transformação isocórica, a gente está dizendo assim, o trabalho dele não existe, né? O trabalho é zero nesse caso de uma transformação isocórica. Prontinho, achei os meus quatro trabalhos aqui realizados. Agora eu preciso dizer novamente se está sendo realizado pelo gás ou sobre o gás.
Nesse caso, o trabalho aqui, como ele é positivo, o trabalho é realizado pelo gás. Então, ó, vou até colocar o símbolo aqui. Em AB, é o trabalho realizado pelo gás. Quando é, é, o sistema tem um trabalho positivo, aqui a gente diz que ele é realizado pelo gás. Tanto no BC e quanto no DA, não realiza trabalho. Então, não vou colocar, então, só vou colocar aqui o trabalho CD. O trabalho CD é um trabalho realizado sobre o gás. Então, quando o gás realiza trabalho, ele é como se a gente pensasse nas moléculas empurrando o recipiente, né? Então faz um aumento de volume. Agora, quando você tem eu estou diminuindo de volume, é como se alguma força externa, no caso é o trabalho, empurra essas moléculas de modo a elas ficarem mais juntinhas, né? Diminui o volume, então é o gás que sofre esse trabalho e aí o trabalho é realizado sobre o gás. Então, temos aqui as possíveis respostas que estávamos procurando no item A. Agora, no item B, ó, em quais transformações há aumento de energia interna e em quais delas há diminuição? Vale a pena a gente lembrar, eu vou colocar aqui até de uma cor um pouquinho maior, aquela equação clássica do PVNRT. É ele que nos vai pautar a equação de Clapeyron, né? Então ela é muito importante na leitura desses gráficos aqui. Todas essas questões, dessas itens, eu vou me pautar nessa equação de Clapeyron. Então vou começar de novo pelo AB, ó. No trabalho realizado por AB, deixa eu diminuir aqui que o espaço é pequeno. No AB, o que acontece no AB, né? Vamos analisar aqui essa situação. No AB, eu tenho uma pressão constante, né? Esse termo aqui não muda. Eu tenho o número de mols constante, não está falando, ele está realizando um ciclo, né? Então não estou inserindo nem retirando moléculas de gás lá de dentro, ou átomos. Isso é uma constante, então a gente está associando o volume e a temperatura. E volume e temperatura, eles são diretamente proporcional. Se eu, vou colocar até aqui de vermelho, ó, se eu aumentar o meu volume e a minha temperatura, com todos os outros termos P, N, R constantes, se eu aumentar o meu volume, a minha temperatura também vai aumentar. Então aqui, a gente tem sobre pressão constante, tá? Eu vou ter um volume aumentando. Por consequência, eu vou ter uma temperatura aumentando. Temperatura aqui aumenta, ok? Isso realizado no AB. Maravilha, então já temos o primeiro trecho aqui. Vamos agora fazer o próximo, que é o BC. BC. Vamos pensar o que está acontecendo aqui no BC. A BC a gente fez que a gente fez de, começou com o azul e foi para o vermelho. Vamos fazer o contrário agora, né? Vamos falar do BC. O BC, o que aconteceu? O volume foi constante, certo? Se o volume foi constante, vamos usar essa mesma lógica aqui, ó. O volume agora é constante. E o que aconteceu com a pressão? Ela diminuiu. A pressão diminui. Da mesma maneira com que a gente estuda vamos apagar essa parte aqui agora para fazer essa análise. Agora, o que está sendo constante para a gente é o volume, né? O volume agora é constante e a pressão diminui. Se a pressão diminuir, obrigatoriamente a temperatura também vai ter que diminuir, porque elas são diretamente proporcionais. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma temperatura que diminui. Maravilha. Temperatura diminui. Maravilha. Diminui. Pronto. Aí a gente vai ter agora o outro processo aqui, ó. Você tem da mesma maneira com que a gente fez esse, né? Vamos fazer de verde aqui. A gente fazer o CD. O CD é a mesma lógica, tá, gente? Ó, veja, a pressão é constante, só que agora o que acontece? O volume diminui. Da mesma maneira com que a gente pensa isso, se a pressão é constante e o volume diminui, ó, a pressão é constante, o volume diminui, a temperatura também vai diminuir. Então, essa temperatura agora também diminui. Então, maravilha. Então, já fiz essa lógica aqui. Agora, o último aqui, deixa eu fazer um tracinho para poder separar esses dois. E a gente tem agora no último que é o dA. Vamos colocar aqui o dA. O meu dA, ele tem agora um aumento
de pressão e um volume constante. Então, fazendo a minha lógica, ó, eu tenho um volume constante, eu tenho uma pressão aumentando, certo? Ó, a pressão aumenta aqui. Se a pressão aumenta, o que que a gente pode falar? Que a temperatura, isso aqui vai caber? Temperatura. Se o volume é constante, a pressão aumentou, a temperatura também vai aumentar aqui neles. Então, aí as justificativas estão nessas análises, né, que você encontra que se a partir da equação de Clapeyron, se você aumentar a pressão e manter um volume constante, a gente tem um aumento de temperatura e assim é só você analisar a proporcionalidade entre as grandezas que existem aqui, tá bom? Bom, aí no C, ao completar um ciclo, a conversão de calor em trabalho ou de trabalho em calor. Nesse caso, veja que a gente está no sentido horário. Horário aqui, para quem não lembra, não lembra do relógio, aqui é como se fosse 12, 3, 6 e 9. Eu não estou falando dos números que envolvem esse gráfico, assim, mas um relógio que é 12, 3, 6 e 9. Porque senão o aluno vai perguntar assim, mas não tem 12, que aqui é só para você relembrar do relógio aí, que no sentido horário faz esse caminho aqui. Quando você tem uma conversão num ciclo, né? O ciclo ele me diz que ele tem o delta U igual a zero, ok? Esse delta U sendo igual a zero, pela primeira lei da termodinâmica, a gente fala que o calor, que é trabalho mais delta U, se o delta U é zero, a gente tem que, isso aqui sendo zero, né? O calor é igual ao trabalho. Veja se você concorda com essa informação que a gente tem aqui. E aí, quando você está no sentido horário, aqui a conversão acontece de calor em trabalho. E eu te digo por quê. Então a gente vai ter, quando se tem um sentido horário, vamos escrever isso, ó, no sentido horário, a conversão de calor, aqui de calor em trabalho, ok? Então o calor se faz para trabalho. E por quê? A pergunta dele é por quê? Veja, nessas situações que a gente tem isso, a gente pode considerar que há um trabalho aqui positivo. O trabalho positivo do ciclo, ele é o AB 400 e o CD menos 200. Se eu somar todos os trabalhos AB, BC, CD e DA, esse trabalho fica como positivo. Concorda comigo? Se eu somar tudo, fica 400 mais menos 200, isso dá 200. Então a gente vai ter aqui um trabalho positivo e, consequentemente, um calor também positivo. E nesse caso, esse calor aqui, sendo positivo, o gás vai receber calor e, consequentemente, vai se expandir. Então, obrigatoriamente, o gás há essa conversão de calor em trabalho. Então, essa transformação se pauta por conta de que, como aqui nós temos o trabalho do maior desse trecho é maior aqui do que esse trecho, a gente considera que esse trabalho é maior na expansão do que na compressão e a gente tem a conversão de calor em trabalho. Se fosse o contrário, né, no sentido anti-horário, a gente teria um sentido negativo. Aí o trabalho seria negativo, haveria uma compressão, né? Sobressairia a compressão. E o calor seria negativo por consequência aqui, né? Se ambos são positivos, e se um for negativo, o outro também é negativo. Aí ele perderia calor, e aí essa perca de calor seria o trabalho realizado sobre o gás. Então, todas as vezes em que nós estivermos no sentido horário, o calor ele é convertido em trabalho. E aí, no sentido anti-horário, o trabalho é convertido em calor. Então, isso daqui se dá por conta de todo esse processo. Quando a gente tem um trabalho de expansão maior do que o trabalho de compressão, é calor em trabalho. Se a compressão for maior do que a expansão, é trabalho sendo realizado sendo transformado em calor. Ok? E por último, a gente encontra que calcule a quantidade de calor e de trabalho que se interconvertem em cada ciclo. Bom, primeiro, para a gente achar o trabalho total, o trabalho do ciclo, a gente tem que fazer ó, o trabalho de AB, os quatro trabalhos que a gente encontrou no item A, né? O trabalho BC, mais o trabalho CD, mais o trabalho DA. Se você quisesse fazer aqui a área do gráfico, também daria certo, tá? Daria 200 e quando é no sentido horário aqui, ele é positivo. Bom, então nesse caso aqui vai ser
O AB deu 400, mais zero, mais zero, mais menos 200. Mais menos 200. Isso dá um trabalho aqui de 200 joules, mais 200 joules. Consequentemente, essa resposta, né, o calor aqui que você vai ter, né, se o calor, usando a primeira lei que me diz que calor é trabalho mais ΔU, em um ciclo isso aqui é zero, porque se trata de um ciclo. Quando é ciclo, a gente pode falar que isso é zero. Se o trabalho é 200, o calor também vai ser 200 joules e a gente encontra as duas perguntas que estão sendo feitas aqui e o calor que se transforma em trabalho é de 200 joules aqui nesse sistema. Então, o que, que acontece nesse caso? Só para você entender que talvez você não tenha compreendido. O calor aqui, ele forneceu calor ao gás, o gás realiza trabalho, aumenta, então é por isso que acontece esse processo. Eu forneço calor ao gás e essa energia proveniente do calor faz com que o gás aumente seu volume. É um processo de calor agitando mais as moléculas, que elas se expandem e faz ela ter um trabalho positivo. Então é por isso que quando você tem um trabalho positivo, um calor positivo, a conversão de calor em trabalho. Se fosse o contrário, o que, que aconteceria? Uma força externa comprimiria o gás lá dentro, você teria um trabalho negativo e, consequentemente, você teria uma perca de calor. E aí o trabalho faria com que fosse convertido em calor, né? Então, a minha força que apertou esse gás e ele diminuiu de volume e, consequentemente, você transformou ele em calor, essa compressão. Maravilha, então aí com isso a gente faz essa questão longa, né? Mas que bem completa sobre esse tema aqui, a questão 182 aqui do nosso querido Ramalho. Se você ficou com alguma dúvida, mande seus comentários aqui para a gente poder te ajudar a entender um pouquinho mais sobre essas conversões e também sobre os processos envolvendo a primeira lei da termodinâmica.